Voltamos com o nosso programa. Que bom que você está aí para continuar nos assistindo, porque o tema de hoje está muito importante. Marisa falou para nós sobre a importância do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E algumas perguntas que nos chegam por e-mail querem saber mais sobre isso. Então, Marisa, esse livro, quais os temas mais marcantes que são tratados pelos espíritos superiores e por Kardec em relação ao Cristo no livro Evangelho segundo o Espiritismo? Basicamente, Marcelo, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles são 28 capítulos ao todo. Basicamente, cada capítulo tem o nome do sermão, de uma das partes do Sermão da Montanha. Nos 2 primeiros capítulos, Kardec fala sobre a missão do Cristo. O primeiro capítulo é sobre não vim destruir a lei. Depois ele fala sobre as revelações para os povos do Ocidente, né? Aliás, ele fala até primeiro a revelação através de Moisés, depois a revelação do Cristo, a segunda revelação, e a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que os próprios espíritos dizem que foi a revelação através dos espíritos. Tanto que é espiritismo, religião dos espíritos. Não é kardecismo. Não é absolutamente. Kardec sempre se colocou na posição de codificador. O que é um código? É uma reunião de, vamos dizer assim, de leis, uma reunião de normas que revelam uma posição em relação a uma postura. Por exemplo, o que é um código de leis civis? É a relação de normas que compõem as leis civis. O que é um código de direitos, por exemplo, da criança? É a relação de normas que constituem os direitos da criança. O que é um código de leis divinas? É a relação de leis que constituem as leis divinas, quer dizer, as leis que, se forem cumpridas, vão nos conduzir a uma felicidade plena, a um progresso espiritual. Então ele sempre se colocou na posição do codificador, quer dizer, quem organizou esse código de leis. As leis não são leis. Ele organizou as leis usando o seu critério como cientista, pegando os aspectos mais simples, quando ele coloca do não vim destruir as leis, até quando ele termina falando sobre as preces, que então seria a forma mais íntima da relação do homem com Deus. Tudo isso é perpassado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeitamente, nos 28 capítulos. Agora, como é que essas mensagens, essas instruções dos Espíritos foram dadas? Através de médiuns que receberam essas mensagens diretamente dos Espíritos, em diversas partes do mundo. Não foram só no centro, vamos dizer assim, dirigido por Allan Kardec em Paris. Há um capítulo, até o capítulo 16, que nenhuma das mensagens das instruções dos espíritos foi recebida no centro em Paris, dirigido pela a Société de Paris, dirigida por Allan Kardec. Elas vieram de outras partes do mundo, inclusive da África, de outras partes da Europa. Então, da mesma forma que o Livro dos Espíritos foi escrito através do questionamento de Kardec aos espíritos, o Evangelho também teve esse mesmo viés de formação. De informação através de expressões mediúnicas. Exatamente. É muito interessante, porque, por exemplo, há espíritos que são 35 espíritos ao todo que deram mensagens através do Evangelho. E se nós formos a analisar bem, alguns desses espíritos que só se tornaram assim muito conhecidos através do Chico Xavier, no século passado, por exemplo, uns chamam de Emanuel, outros chamam de Emmanuel, que se manifestaram assim muito através da mediunidade do Chico Xavier, já se comunicaram no Evangelho, já estão no Evangelho. Já existe uma mensagem de Já existe, já no capítulo 11, item 11, já existe, já está lá. Quer dizer, eles já estavam presentes. Joana de Ângeles já tem 2 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, espíritos que só, vamos dizer assim, só se manifestaram muito depois, já estavam presentes através da codificação, através dos médiuns que constituíram o Evangelho, que constituíram... E é interessante que, se nós pegarmos as mensagens
obtidas por eles, por outros médios, tratando de temas, elas são coerentes com as mesmas informações com que Chico Xavier e o Divaldo eles trazem. Não existe nenhuma discrepância de opinião, não existe nenhuma divergência, o conteúdo é exatamente o mesmo. Isso é muito precioso para a doutrina espírita. Há uma pergunta aqui que chama muito a atenção e é realmente uma das grandes questões. O que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz de consolação para as pessoas? Realmente é uma pergunta muito interessante. Existe um capítulo, que é o capítulo 6, chama-se o Cristo Consolador. Esse capítulo vamos dizer assim, o texto do Evangelho que contém, vamos dizer assim, que ele é sobre esse texto do Evangelho, é o vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma das grandes promessas do Cristo. Ele não promete retirar a dor de ninguém. Por quê? A dor não é punitiva, não é castigo, a dor ela não é um pagamento de uma dívida, a dor é educativa. Vamos dizer assim, você é professor, não é? O que é a repetição de um ano? É a oportunidade de aprender aquilo que não foi aprendido e que impede que se progrida, que impede que outro